Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, tudo bem? Hoje queremos responder algumas perguntas. Como sabemos, estamos estudando sobre as alianças, mas fala sobre o santuário. Então, por que Deus desejava que os israelitas construíssem um santuário? E também sabemos que Cristo morreu na cruz, então o que Cristo está fazendo hoje? Então, a gente tem que voltar no começo do começo mais uma vez, né, Pitu, para entender isso aí, porque quando Deus criou Adão e Eva, não existia um santuário, não existia uma igreja, não existia um templo. O santuário, o templo que Deus habitava era o Jardim do Éden, porque Deus tinha livre acesso para passar tempo com Adão e Eva, porque Adão e Eva não tinham pecado, Adão e Eva tinham toda uma consciência de que Deus estava com eles, né? Mas a gente sabe que Adão e Eva ouviram a serpente, eles provaram do fruto do bem e do mal, e aí eles cortaram a conexão com Deus, né? A partir daí, tiveram várias alianças que a gente tem estudado nesse trimestre, que são alianças onde Deus está tentando resgatar esse relacionamento e salvar o homem, né? E como você já disse em uns estudos passados, é uma parte que o homem faz e uma parte que Deus faz, né? Então, o que acontece? A gente tem Noé sendo chamado para construir uma arca, entrar na arca, passar um ano lá dentro, quase morrer afogado, né? Aí ele sai e começa a humanidade ali com ele, né? Depois a gente vem Abraão, que é uma família um pouco maior, já tem 100, 120 pessoas ali na casa de Abraão, ele aceita o chamado, também muda de cidade, e finalmente a gente chega depois lá na época de Moisés, onde os 10 mandamentos são proclamados, onde Deus começa a se relacionar com o povo de uma maneira mais abrangente, porque são milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas. Então, nesse momento, essa tradição oral que passava desde Adão, para o filho de Adão, até oralmente para Noé, para Abraão, ela foi se perdendo um pouco, né? Porque a gente pensa em santuário, a gente pensa aqui no sacrifício de animais e tudo, mas quem foi a primeira pessoa que fez o sacrifício? Foi Abraão, foi Adão. Adão no Jardim do Éden, né? Quando Deus colocou pele de carneiro sobre ele, Deus fez Adão matar o animal. Então, a gente chega agora num contexto de Moisés, no Monte Sinai, dando as leis, e logo depois Deus dá para Moisés todo aquele detalhamento do sistema de sacrifícios, né? Que são coisas que vão ensinar o povo de uma maneira didática, de uma maneira bem clara, como que são os passos para eles se aproximarem de novo de Deus, né? Então esse é o santuário. Essa parte do relacionamento é muito importante, né? Porque a aliança, como a gente vem estudando todo esse trimestre, temos que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele e o povo de Israel tem que fazer a parte dele. Se um decide não fazer nada, esse relacionamento termina, esse relacionamento acaba. E né, o que me fez pensar, por que teve tantas alianças? Se Deus é o mesmo de hoje e sempre, o Criador, por que não só fazer uma aliança? E eu culpo nós mesmos, né, o ser humano, a humanidade, porque o fazer aliança, Deus fazia a parte dele e o povo se esquecia. Teve Noé, o que aconteceu logo depois, mesmo com o arco-íris, fazem a Torre de Babel. Então, sempre vindo e indo. E nessa parte das últimas alianças, fala sobre construir esse tabernáculo no meio do povo de Israel. E isso era para que Deus viesse e habitasse, como diz aqui em Levíticos 26, né? Porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus queria aquele relacionamento. Deus queria que o povo sentisse a sua presença ali. Só que o mais legal de tudo isso não é só Deus estar na presença deles, como estava no povo de Israel, no Jardim do Éden antes, né, para ter uma presença ali. O tabernáculo também simbolizava algo além de tudo isso, que é o legal, porque tinha o tabernáculo e tinha os rituais, como você falou. E um dos rituais mais importantes era o perdão dos pecados. Não só, né, uma vez por ano, do bode expiatório, né, da santificação, mas o ser humano, ou a pessoa como ser humano, tinha que vir e pedir perdão do pecado. Esse simbolismo, estudando essa lição, um dos que mais me tocou. Porque a gente sempre comenta, né? Sacrifício, mata lá o bicho, pronto, pede perdão, vamos embora, né? Vamos para a próxima. E em Levíticos explica certinho o que tinha que fazer, como que tinha que amarrar, como deitar, como botar a mão e as duas mãos na cabeça
do animal e cortar a garganta. Bito, só um detalhe rapidinho que eu me aprendi nessa lição que eu não sabia. Eu achava que era o sacerdote que tinha que matar o animal. E pelo que você está falando, parece que não, né? Parece que era o próprio pecador que tinha que cometer o ato, né? Então, Exato. assim, imagina você ter aquela ovelhinha que você criou bonitinha no seu quintal, né? Não deve ser. E a ovelha, segundo meu sogro, que é fazendeiro, a ovelha é um dos poucos animais que ela não reage quando ela está em perigo. Então, quando ela está sendo morta, ela diz que só derrama uma lagrimazinha, né? Desculpa interromper, mas é só para falar assim que realmente me impactou muito essa história do pecador ser o que tem que matar o animal, né? Exato, exatamente. E esse simbolismo, porque a hora que você está ali, você tem que, lembre-se, o salário do pecado é a morte. A partir do momento que eu pequei, a consequência é a morte. Para eu viver, eu tenho que passar essa morte para uma outra entidade, para alguém. No caso, o animal. Então, essa transferência ia para o animal e o animal morre no meu lugar. Isso que me fez relembrar. Né? Que coisa, você está ali passando e pedir o perdão. O sacerdote, a partir daí, colheu o sangue e espirrava lá na cortina. Todo um simbolismo. Mas do que é esse simbolismo? Ovelha, Cristo. Veio e morreu por nós. Então, Pito, é como se fosse alguém que não cometeu o erro, está pagando pelo erro de outra pessoa, né? E quando o sacerdote joga o sangue, né, é como se estivesse transferindo de uma pessoa para outra, né? E eu acho que isso seria terrível o suficiente se a gente não soubesse que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Então, é como se Deus estivesse colocando sobre o peso dos seus ombros a falha de todas as criaturas que ele criou. Né? Total. Então, o tabernáculo ali no meio, reforçando o relacionamento e mostrando o que tinha que acontecer. E foi o que aconteceu. Jesus veio, viveu nessa terra aqui, sem pecado, e morreu como a ovelha, como o cordeiro mostrado representado no tabernáculo. E Jesus foi para o céu. E agora, a pergunta, né? Ok, Jesus foi para o céu, e o que acontece? O que ele está fazendo lá? O que ele está fazendo lá, né? Está de férias, né, Pito? Porque as alianças, elas acabaram, né? Mas essa história do cordeiro e do sacrifício vai desde da história de Adão até hoje, né? A gente acredita, e você lê no livro de Hebreus, que Jesus agora ele não é mais o Cordeiro de Deus, né? Agora ele é quem? Ele é o sacerdote que está aceitando o nosso sacrifício, entre aspas, né? Quando a gente aceita a cruz, ele faz esse intermédio no céu, né? Exatamente, João. Deus está lá no céu, ou Jesus está lá no céu nos representando. E o que é interessante também é que quando Deus criou o ser humano, ele criou já sabendo o que ia acontecer. Da mesma forma que ele conhece o futuro. Não, Deus conhece o futuro da mesma forma como a gente conhece o passado. A gente não tem que mudar. Desde a vez do primeiro Adão, ele já sabia que ia ter que ter um segundo Adão, que é o plano da redenção. Adão, se ele não tivesse pecado lá no Jardim do Éden, ele teria vencido a tentação e estaríamos num mundo sem pecado. Só que foi o que aconteceu. Ele pecou num mundo perfeito que era do Éden. Então, Jesus veio nessa terra, num mundo pecaminoso, impuro, e viveu uma vida sem pecado para poder morrer no nosso lugar. Então, Cristo, a ovelha, está tirando de nós. Ele é o nosso substituto. Só que o bonito é que agora ele foi para o céu e está interagindo por nós. Ele é o nosso representante, porque o nosso estado pecaminoso não consegue ir perante a Deus. Deus e sua glória é tão poderosa que se ele tivesse aqui ou eu fosse a sua presença, me destruía, porque o pecado e a sua glória não bate.
Então a graça de Deus é o que persegue a gente, né? Porque Deus fez o máximo que ele pôde para nos alcançar, né? Como você disse, Deus não estava, quando Adão e Eva caiu, Deus não falou, caramba, agora eu tenho que pensar em algo, né? O Cordeiro de Deus foi emolado desde a fundação do mundo, né? Então Deus já tinha na cabeça, ele poderia não ter criado os seres humanos sabendo que a gente ia cair, mas ele criou mesmo sabendo que a gente ia cair, sabendo que ele ia ter que vir como um ser humano, morrer pelos pecados, ser rejeitado, né? E para mim, Pitu, o que é mais bonito é que depois que saímos do Jardim do Éden, a humanidade não tem mais acesso a Deus, né? São só acessos que são feitos através de rituais, através de padres, de sacerdotes, é uma coisa completamente... eu não vou dizer, não diria mecânica, mas é uma coisa assim, mais burocrática, mais... né? E agora o que acontece? Com Jesus estando no céu, nós temos acesso ao Pai, né? E eu queria terminar aqui, Pitu, eu queria dizer em Hebreus 10, 19, que eu acho que é muito bonito, diz assim, agora temos acesso direto ao Pai, né? Pelos méritos de Jesus. Ou seja, agora o que a gente tem? A gente é como se fosse um amigo de Deus, como Abraão. Abraão foi tão amigo de Deus que Abraão conseguiu conversar com Deus a ponto de barganhar para Deus não destruir Sodoma e Gomorra antes dele tirar Ló de lá, né? Então hoje, Jesus faz com que nós sejamos de novo amigos de Deus, como Adão e Eva eram, né? Então, se olharmos João 15:15, diz lá que Deus não nos chama mais de servos, ele nos chama de amigos. Por quê? Porque um amigo é aquele que você confia e que você conta que você vai fazer. Então hoje, eu, você e todos nós estamos assistindo, a gente tem direto acesso ao Pai através do Espírito Santo que está conectado com Jesus, né? Então nós conseguimos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, até qual é a vontade de Deus para o mundo, e a gente consegue se conectar. E isso que é bonito, né? Então, assim, essas alianças que nós estamos estudando, elas servem para a gente ter essa conexão de volta. Queria encerrar, Pitu, lendo Hebreus 10, 23 a 25, porque é o quê? Uma vez que nós temos esse relacionamento com Deus, uma vez que nós ficamos amigos, conectados com Deus, o que temos que fazer? Temos que esperar a segunda vinda, né? Quando ele vai voltar e fazer nova todas as coisas e terminar esse trabalho de salvação que ele está fazendo na gente, né? Então, olha o que diz aqui enquanto esperamos. Hebreus 10, 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza a essa esperança que professamos, pois Deus, que foi que prometeu, é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, que é o que nós temos que fazer. Amar uns aos outros, não um amor romântico, mas aquele amor que você pode se sacrificar e morrer um pelo outro, né? O amor de Deus, né? E as boas obras, que é o serviço cristão. Não deixemos de nos reunir como igreja, que é um fator importante hoje, numa época de Covid. Não deixamos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, que Deus nos abençoe, que a gente fique firmes na palavra de Deus, renovados nessa esperança, se reunindo como igreja e esperando esse dia, né? Praticando o amor de Deus, fazendo as boas obras e que a gente possamos nos encontrar prontos para quando Jesus voltar, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter mais uma semana de vitórias com Deus. Pode fazer uma oração para a gente, Vitor, para fechar? Nosso Pai, muito obrigado por mais um estudo da tua lição, muito obrigado por nos explicar e entendermos o teu ministério e o objetivo do santuário aqui na terra e o que tu está fazendo no céu para nós hoje. Abençoe cada um de nós, cada ouvinte, que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.